Jesus, amém? Amém. Vou pedir aos irmãos para se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. E abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus 8. Mateus 8, o versículo de número 5. Aleluias. Amém. Quem achou pode dizer amém? Amém. Que diz a palavra do Senhor? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pediu-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus, olhando para ele, disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço que o Senhor entre debaixo do meu teto, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre meu comando. Digo a um vai, ele vai. Digo ao outro vem, ele vem. Digo ao meu servo faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os sujeitos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhes acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Aleluia. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor Jesus nos fala de um centurião, aleluia, de Cafarnaum, que tinha um servo doente, enfermo em casa, em cima da cama, e aquele servo passava por sofrimento. E a Bíblia nos diz que, chegando Jesus em Cafarnaum, aquele centurião foi direto para Jesus para pedir ajuda. Uma primeira pergunta que eu quero falar nesta noite é: o centurião, ele foi pedir ajuda a Jesus Cristo de Nazaré. E a primeira pergunta é: a quem você está pedindo ajuda? Aleluia. A Bíblia nos diz que o centurião foi pedir ajuda ao Senhor. A Bíblia nos diz que o centurião foi pedir ajuda a Jesus. E a quem eu e você estamos pedindo ajuda? Aleluia. A palavra do Senhor Jesus é: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E tem vezes que eu e você pedimos ajuda, pedimos socorro a outras pessoas que não vai resolver o meu e o teu problema. Nós temos que pedir ajuda, nós temos que pedir o socorro a Jesus Cristo de Nazaré, porque com certeza eu creio que Ele vai resolver o meu e o teu problema. Aleluia. E a palavra do Senhor Jesus nos diz que o centurião chegou e disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. E Jesus, imediatamente olhando para ele, disse: Eu irei curá-lo. Aleluia. Mas a Bíblia nos diz que respondeu o centurião e disse: Senhor, eu não mereço que entre debaixo do meu teto, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia. Uma segunda coisa, meus irmãos, que aquele centurião fez: ele se humilhou na presença de Deus. Aleluia.
Essa foi a segunda coisa que o centurião fez. Ele se humilhou perante a presença do Senhor. Jesus, ele disse: eu vou até a tua casa. Mas o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Ele se humilhou, aleluia, e disse: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou nada, aleluia. E é isso que devemos fazer na presença do Senhor. E tem vezes que a gente não se humilha, que a gente, aleluia, não faz isso que o centurião fez. E tem vezes que a gente não recebe a nossa vitória. Aleluia. Então o que devemos fazer? Devemos se humilhar na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Porque é dele que vem o nosso socorro. É dele que vem a nossa fortaleza. É dele que vem o nosso refúgio. Aleluia. Porque tem vezes até que nós se humilhamos às várias pessoas. Nós pedimos às várias pessoas, mas essas pessoas não fazem nada, aleluia. Essas pessoas não fazem nada porque ele é apenas um homem, aleluia. É apenas um homem, pode até falar e não pode cumprir, aleluia. Mas Jesus Cristo não, aleluia. Ele fala e ele cumpre com a palavra dele, aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, aleluia, ele disse: pois, e respondeu o centurião, disse: Senhor, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus, olhando para aqueles homens que estavam seguindo a ele, disse: digo-lhe a verdade, que não me encontrei em Israel ninguém com tamanha fé, aleluia. Jesus, ele exaltou aquele homem naquele momento, aleluia. Primeiro, aquele homem pediu ajuda. Segundo, aquele homem se humilhou. E terceiro, Jesus exaltou aquele homem, aleluia. Exaltou como, irmão Mateus? Exaltou dizendo: eu não encontrei em Israel um homem com tamanha fé, aleluia. Talvez, aleluia, você pediu ajuda ao Senhor. Você se humilhou e o meu Deus, ele vai te exaltar, aleluia. Olha, meu irmão, está do lado e diz para ele: você pediu ajuda a Deus. Você se humilhou e o meu Deus vai te exaltar nessa noite, aleluia. E a Bíblia nos diz que Jesus, aleluia, olhando para aquela multidão, disse: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e muitos do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó do reino dos céus. E pulando para o versículo 13, ele disse: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, e assim acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado, aleluia. Irmãos, aleluia, a Bíblia nos fala que o centurião, voltando para casa, a Bíblia nos diz que veio um servo da casa do centurião e disse: Senhor, o teu servo já está em casa curado, aleluia. E o centurião, ele perguntou que horas foi que esse servo foi curado. E aquele servo falou a hora, e o centurião disse: foi na mesma hora que Jesus disse: vai, que o teu servo já está curado, aleluia. Irmãos, o que eu observo nesse versículo, aleluia, eu observo uma coisa: que quando Jesus fala, na mesma hora a palavra de Jesus pode se cumprir, aleluia. Tem vezes, aleluia, que Jesus fala para nós e nós ficamos esperando há muito tempo, e talvez nós ficamos impacientes e chegamos em Jesus: será que não vai acontecer? Jesus, cadê aquela vitória que o Senhor prometeu? Aleluia. E aqui o servo, o centurião, aleluia, aconteceu na mesma hora, aleluia. Tem vezes, irmãos, que nós, aleluia, oramos pedindo e a bênção talvez não chega, aleluia. Mas olhe para o irmão que está ao teu lado e com fé diga para ele: tudo acontece no tempo certo na tua vida.